Imagine que aqui, por exemplo, tem uma cidade enorme aqui à minha volta, né? Com milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Todas essas pessoas estão pensando, elas estão cocriando a todo momento, certo? Então, o conjunto desses pensamentos é que faz a egrégora coletiva. Imagine o conjunto do seu prédio, imagine o conjunto do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu continente, até chegar no inconsciente coletivo da Terra, do planeta. Todas as pessoas pensando ao mesmo tempo, a soma desses pensamentos, dessas cocriações, é o que faz, é o que cria o nosso destino, é o que cria o que vai acontecer com a Terra daqui para frente. É o conjunto desses pensamentos. E o SGS, toda essa corja que governa o planeta, eles sabem muito bem disso. Então eles manipulam a nossa cocriação. É assim que eles governam, é assim que eles tentam manipular o nosso destino. Por isso que existe tanto medo, tantas tragédias, porque eles querem cocriar tragédias, então só se fala em tragédia. Como funciona esse processo de cocriar, né, individual e coletivo? Como é que ficam as grandes tragédias que estão acontecendo? Então, gente, vamos explicar um pouquinho esse processo de cocriação. Tudo o que a gente põe no nosso pensamento, seja nesse plano ou no próximo plano, a gente cria. Tudo que a gente pensa, a gente cria. Tudo que a gente coloca o nosso foco, a gente cria. Nesse nosso plano aqui 4D, a gente precisa de mais ou menos 17 segundos pensando fixamente em algo, concentrando para começar esse processo de cocriação no astral, e se a gente insistir, ele é materializado e vem aqui para o físico. É assim que funciona. Do outro lado, no 5D, essa coisa acontece um pouco mais rápido. Então a gente pensa e alguns segundos depois aquilo se materializa no astral, tá? Então existe a cocriação individual, o que você pensa durante esses 17 segundos, esse processo que eu acabei de explicar, tá? Essa é a sua criação, para a sua vida, para as suas coisas. Imagine que aqui, por exemplo, tem uma cidade enorme aqui à minha volta, né? Com milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Todas essas pessoas estão pensando, elas estão cocriando a todo momento, certo? Então, o conjunto desses pensamentos é que faz a egrégora coletiva. Imagine o conjunto do seu prédio, imagine o conjunto do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu continente, até chegar no inconsciente coletivo da Terra, do planeta. Todas as pessoas pensando ao mesmo tempo, a soma desses pensamentos, dessas cocriações, é o que faz, é o que cria o nosso destino, é o que cria o que vai acontecer com a Terra daqui para frente. É o conjunto desses pensamentos. E o SGS, toda essa corja que governa o planeta, eles sabem muito bem disso. Então eles manipulam a nossa cocriação. É assim que eles governam, é assim que eles tentam manipular o nosso destino. Por isso que existe tanto medo, tantas tragédias, porque eles querem cocriar tragédias, então só se fala em tragédia. Eles querem cocriar o medo, então só se fala no medo. Eles querem cocriar violência, então só se fala em violência, para a gente ficar pensando nisso, retroalimentando e cocriar o que eles quiserem. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa focar no que a gente quer cocriar, né? Se a gente quer cocriar paz, se a gente quer cocriar um mundo sem guerra, sem fome, abundância para todos, dinheiro, dinheiro no sentido de segurança física, né? Material, que é necessário nesse plano que a gente se encontra. Enfim, qualquer coisa que a gente quiser cocriar, a gente precisa focar nisso. E a gente vê no que a humanidade está focada, né, atualmente. Então, quando as pessoas falam, Fábio, vai ter tragédia, vai ter isso, vai ter aquilo. Bom, algumas coisas já foram cocriadas e vão acontecer, não tem jeito. Outras são processos naturais, em que a própria Terra, que está nesse processo de ascensão, vai passar. Mas como isso vai acontecer, e principalmente como isso vai acontecer individualmente, como nós, como indivíduos, vamos encarar isso, depende muito dos nossos pensamentos e da nossa própria cocriação. Por isso,
A importância, a grande importância dessas meditações coletivas, da importância da mudança de pensamento, do padrão frequencial e tudo mais, né? A frequência Schumann aí já atuando nesse sentido. A nossa cocriação aqui nesse plano 4D, ela está acontecendo com maior velocidade, porque a gente está caminhando de 4 para 5, a nossa frequência está aumentando. A gente já está em 4,5, 4,7 mais ou menos, tá? Não é muito legal ficar falando em 4, 5, 6D, e eu não vou explicar muito sobre isso agora, mas é só para a gente ter uma referência. A nossa frequência está aumentando, tá bom? Por isso a importância da cocriação. Vou começar pelo HARP. O HARP é um projeto que é oficial, tá? Se você clicar HARP e tudo mais, é uma sigla em inglês para esse estudo. Literalmente é manipulação meteorológica, tá bom? Então o projeto HARP, o que eles fazem? Através de ondas eletromagnéticas, eles mexem com os íons na atmosfera. Os íons na atmosfera alta, tá? Na estratosfera, então lá em cima. Os íons são são átomos com cargas, tá? Quando o átomo normalmente tem a carga neutra, né? O mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, então negativo, positivo e tudo certinho. Um íon é um átomo com essa carga desbalanceada, tá? Então ele tem normalmente mais elétrons do que prótons e tudo mais, então ele é um íon. Esses íons estão lá na estratosfera e essas máquinas do HARP, essas antenas do HARP emitem essa energia, mexem com esses íons e acabam manipulando, criando tempestades, criando terremotos, criando todas as tragédias naturais possíveis. E mais do que isso, o que é mais fácil ainda do que criar é um pouco complicado, mas eles já conseguem fazer isso. Mas mais fácil do que criar é aumentar o que já existe. Então, por exemplo, se tem um furacão vindo para a costa, ele já está em formação, ele está fraco, eles podem emitir então esse raio de energia localizado. E não vamos entrar aqui em mais detalhes de como isso funciona, até porque não é necessário, mas eles conseguem manipular essa tempestade, fazer ela ficar mais forte, desviar o caminho e tudo mais. Então eles conseguem sim. Isso é documentado das diversas formas possíveis, gente. Isso aí tá mais do que difundido na mídia, e o HARP é uma realidade. Então há essa guerra, sim, com certeza Estados Unidos, Rússia e China têm essa tecnologia, e há essa guerra de manipulação meteorológica entre eles, com diversas intenções, tá bom? Sejam atacando um país ao outro, eventualmente, ou seja, estratégia de desvio de atenção, então vou criar uma tempestade para desviar a atenção de outra coisa que está sendo feita, ou então matar a população mesmo. Vamos falar aqui o português claro, tá? E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.